Fala galera, Samuca na área e eu tenho algo de Deus para você hoje, algo revelador, que foi assim como uma faca no meu coração e eu queria compartilhar com você. Fica comigo aí e vamos conversar sobre a palavra de Deus. Eu quero utilizar um texto base aqui que fica lá no Salmo 90 e no verso 10, que diz assim, ó: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E esse texto aqui fala que é um salmo de Moisés, né? Então Moisés, ele traz essa realidade, é algo que nós enxergamos hoje. Se você parar para pensar em alguém aí da sua família que é idoso, você sabe que isso daqui é verdade. Que quando se chega ali com 80, com 70 anos ali, a sua vida ela passa a ser vivida de uma maneira diferente. Você já não tem mais o vigor da juventude. E Moisés diz aqui que para os que têm mais vigor, elas passam, mas são anos difíceis. Então, se você pensar em alguém aí, provavelmente você vai lembrar de alguém que passa, que tem essa idade e que passa ali por algum tipo de sofrimento, tem que tomar medicamento, ou tem que ir no hospital, ou algo do tipo. E eu li esse texto e fiquei refletindo sobre que de fato isso é verdade. Aí eu passei para, fazendo o devocional, eu encontrei aqui no Salmo 92, no verso 14, diz assim: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. E eu li isso daqui, um capítulo à frente, e fiquei pensando, mas parece que está contraditória a palavra, como assim? Mesmo na velhice darão frutos, estarão verdejantes, se no anterior ele fala que serão anos difíceis. Mas a palavra de Deus, ela se completa, tá? Às vezes falta discernimento para nós. E foi algo que eu fiquei refletindo sobre esses dois textos, que para mim naquele primeiro momento não fazia sentido. Mas aqui, neste texto, ele está falando sobre aqueles que permanecem no Senhor. Eles darão fruto mesmo na velhice. Então, de fato, quando nós chegarmos nesta idade, com 70, com 80 anos, serão anos difíceis para nós. Mas, na contrapartida disso, na contramão disso, aqueles que permanecem no Senhor, eles continuarão dando fruto, independente da idade. Eles continuarão parecendo como árvores verdes e vistosas. É o que diz aqui a palavra do Senhor. E a gente vai na contramão do que o mundo vai. Porque se você for parar para observar, e eu tive uma experiência nesse momento que eu estava lendo esse texto aqui, algo que aconteceu aqui na nossa vida, que foi testemunha dessa palavra. Mas eu vou compartilhar com você, mas eu queria que você refletisse sobre isso. De fato, se você pensar, a grande maioria das pessoas quando chegam nessa idade, elas já estão cansadas e muitas delas elas ficam refletindo sobre como poderia ter sido a vida ou a vida é injusta. Eu cheguei nessa idade, olha a minha situação e tudo mais. Mas aí quando você volta, não sei se você já teve alguma experiência dessa, mas quando você volta, você conhece alguém que é cristão, que permanece no Senhor, quando ele chega nessa idade, você tem uma conversa com ele, a conversa com ele é diferente, a conversa com ele é: não, Deus é bom, obrigado Deus pela vida que eu tive. E ele tá ali muito ainda com vigor, ainda passando muito entusiasmo, e a gente fica ali muitas vezes espantado como que essa pessoa está nessa condição, tomando um remédio, às vezes está no hospital, mas a fé dela continua viva ali, ela continua te ensinando. E esse salmo aqui, ele traz isso. Nós que chegaremos a essa idade, se Deus assim permitir, nós continuaremos dando fruto, mesmo neste ambiente, mesmo nesta idade, mesmo nessa condição, ainda será gerado algo em nós que vai alimentar outras pessoas.
E o que se torna esse texto para mim mais legal, que eu queria deixar de reflexão para você, é que durante este tempo que a gente estava lendo esse texto aqui, aconteceu algo com a minha esposa. O avô dela, ele sofreu uma fratura na perna, ele ficou internado e precisou dela passar uma noite lá com ele. E nesse contexto posterior a essa noite que ela passou lá com ele, ela voltou para casa e ela veio falar que aquelas pessoas que estavam ali naquele quarto com ele, que havia mais pessoas doentes, aqueles senhores de idade, eles falam, a vida é injusta e se cuide, falando para ela, né? Se cuide, cuida da sua vida, cuida da sua saúde, porque olha para você ver a condição que eu estou, a idade que eu cheguei, olha como que eu estou. E achei interessante porque essa palavra, ela tornou realidade na nossa vida. Eu li esse texto e eu vi aquilo se tornando realidade naquele momento para mim. E o que eu queria, na verdade, deixar para vocês, é claro que essa passagem aqui, só por si só, essas duas passagens, elas já poderia já encerrar aqui o vídeo, já teria uma reflexão ou algo a pensar em permanecer no Senhor. Mas a palavra de Deus, ela foi além, o Espírito Santo, ele foi além, e isso que é espetacular. Ele possibilitou fazer com que eu enxergasse o texto bíblico de maneira real, dentro de uma situação real na minha vida. E para concluir, eu queria trazer mais uma reflexão para você. Está lá em 1 João, ainda dentro deste tema que a gente está conversando. 1 João diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. No versículo 10 diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Então a gente pode ver aqui que o verbo, né, tem algumas versões, algumas traduções que fala o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aquilo que era algo intangível, aquilo que era algo imaterial, ela se tornou carne e habitou entre nós. Seria como se você falasse alguma coisa agora e aquilo se materializasse na sua frente. E olha só que interessante. Mais à frente, ainda no capítulo 1, diz assim, ó: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e muitos daqueles que estavam ali naquele momento não reconheceram esta palavra encarnada. Até o próprio João, ele disse que se não tivesse sido revelado a ele por meio daquele sinal de o Espírito descer sobre Jesus, ele não teria reconhecido. Talvez nós hoje, se Jesus passasse, talvez nós também não o teríamos reconhecido, porque se o próprio João aqui, se nós sabemos que ele era um conhecedor da palavra, aquelas pessoas que debruçavam a vida pelas Escrituras, provavelmente, se não tivesse sido revelado a ele, ele não teria conhecido. O que dirá nós hoje, que temos o conhecimento tão superficial e raso? E por que eu estou trazendo esses dois textos? Parece que eles estão separados, mas eles não estão. E por que eles não estão? Porque essa experiência que eu vivi, eu li o texto, e o fato, ele aconteceu na minha vida. No mesmo momento, ele se encaixou. E eu fiquei pensando, eu agradeci, na verdade, a Deus, porque Deus, ele trouxe a revelação, ele trouxe o discernimento de aquilo que eu li nas Escrituras. Se tornou real. Seria como se fosse um exemplo de João mesmo. Tipo, para mim foi exatamente isso.
eu vi esta palavra, Deus revelou essa palavra para mim, e essa palavra se tornou carne na minha vida. E é isso que une esses dois textos que eu quis trazer nesse dia para você. Que você possa ficar atento ao que a palavra diz, porque ela vai encarnar na sua vida. E eu achei isso magnífico, porque eu pude ver aquilo se tornando real. Assim como João viu que a palavra se tornou real, eu pude ver por uma experiência, uma pequena experiência da minha vida, ela se tornando real. E eu fiquei pensando quantas coisas eu já li e eu não consegui perceber essa coisa se tornando realidade dentro da minha vida. E eu pedi a Deus para que Deus ele possa trazer para mim esse discernimento, possa trazer para mim esse entendimento, essa visão aberta, essa revelação do Senhor, para que eu possa ver aquilo que Ele escreveu se tornando carne na minha vida e no meu mundo. E se você que acredita em Jesus, acredita no sacrifício dele, acredita na Bíblia, eu queria te incentivar a pedir isso para o Senhor, mas não somente te incentivar a pedir essa revelação, mas que a gente também possa ler as Escrituras com atenção e percebendo aquilo que está ao nosso entorno, para que essas coisas não passem em branco. Então, ore a Deus neste dia, ore a Deus nessa tarde, nessa manhã, para que Deus possa trazer essa revelação, para que Deus possa encarnar a palavra dele na sua vida, porque você vai ver que isso é algo espetacular, é uma experiência inexplicável. Beleza, galera? Eu quero te pedir, se você gostou desse vídeo, se você foi impactado, que você deixe aqui o curtir, um comentário. Se você tem algo a acrescentar, comenta aqui para a gente ir conversando. Amém? Deus abençoe. Falou!